Fala, meu doutor, fala, minha doutora! Simbora para a aventura da aula 6 agora. Fred Lima, Clever Med, português em altíssimo nível, de forma facilitada para você fazer a prova dos seus sonhos e almejar e depois conseguir aquela vaga que você sempre desejou. Tamo junto, aula 6, vamos lá no gás, pegar as últimas dicas, as últimas informações conteudísticas, exatamente para vocês terem uma situação dinâmica de interpretação de prova, de leitura de prova, de situação de prova, como eu sempre digo, como eu tenho dito desde a aula 1, tá bom? Vamos lá agora, vamos nos organizar da melhor maneira possível para que nós tenhamos o maior rendimento imaginável. Ok? Simbora! Chama! Chama! Tá aqui. Vamos lá. A parte de concordância, na aula 5, a gente viu aquelas regras bem interessantes, bem específicas mesmo, e o que cai de concordância é exatamente essa especificidade. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Mais uma especificidade. Concordância do verbo ser. Preste atenção agora para a gente entender bem direitinho, porque aqui é perigosíssimo. Concordância do verbo ser. Está aqui, ó. Apresentando uma sintaxe irregular de concordância. Sintaxe irregular de concordância. Professor, como uma coisa é irregular e está de acordo com a norma culta? Entendi. Peraí, Fred. Deixa eu raciocinar melhor. Vamos lá. Apresentando uma sintaxe irregular, uma gramática irregular, o verbo pode deixar de concordar com o sujeito para concordar com o predicativo nos seguintes casos. Fred, sintaxe irregular de concordância é quando aparecer na sua prova sintaxe irregular de concordância, você vai chamar tudo isso aqui de silepse. É o que, homem? É a sintaxe irregular de concordância. Está aqui. Silepse. Fred, eu não sabia nunca. Por isso você está aqui estudando. Por isso você está na Clever Med. Sintaxe irregular de concordância. Silepse. É o movimento de silepse. Por isso que a gramática aceita, exatamente. Porque a silepse ela vem lá da literatura. Aí a gramática se apossou da silepse e criou o contexto de, em alguns momentos muito específicos, aceitar esse comportamento irregular da gramática como norma culta. Homem, pelo amor de Deus, sabia nunca. Então, preste atenção. A lógica é o verbo concordar com o sujeito. Mas agora a gente vai ver o verbo concordando com o predicativo. O que é o predicativo? Tem o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto direto. Predicativo é tudo o que se diz sobre o sujeito a partir do verbo de ligação. Predicativo do sujeito é tudo o que se diz sobre o sujeito a partir do verbo de ligação. E predicativo do objeto é tudo o que se diz sobre o sujeito a partir do objeto direto, que vem depois do verbo transitivo direto. Ah, Fred, isso aí tá na aula 3, exatamente, aula 3, certo? Sendo o sujeito um dos pronomes, vamos lá, chama tudo, isto, tudo pronome indefinido, isto, isso e aquilo, pronomes demonstrativos. E o predicativo, uma palavra no plural. Vamos lá. Tudo eram recordações. Fred, isso aqui não é o sujeito? É. Era para ser tudo era. Tá, mas só que nós estamos diante da sintaxe irregular de concordância. Esse verbo aqui, pelo movimento de silepse, que é a sintaxe irregular de concordância, ele vai concordar com a palavra que vem depois.
Esse verbo é de ligação e aqui é o predicativo do sujeito. Ah! Então ele vai concordar com o predicativo. Tudo eram recordações. Ô, Fred, vem cá. Isso aqui é norma culta? É norma culta, pessoal. A língua portuguesa permite isso, inclusive é obrigatório, não é facultativo. Meu amigo Fred, eu pensei que era assim. Tudo era recordações. Não. Tudo eram recordações. O verbo vai concordar com o predicativo do sujeito, porque o sujeito é tudo, e tudo está dentro do contexto de sintaxe regular de concordância, que a gente chama de silepse. Uhum. Olha o isto. O sujeito é isto. São, verbo de ligação. Alegrias. Olha aqui, predicativo do sujeito, porque vem depois do verbo de ligação. Predicativo do sujeito, porque vem depois do verbo de ligação. Fred, não é para ser assim, não. Isto é alegria. É. É para ser assim. Só que eu tenho o verbo são. E o sujeito é isto. Então a regra diz que o verbo de ligação são vai concordar com o predicativo do sujeito que está pluralizado. Isto são alegrias. Fred, eu não sabia nunca. E isto é norma culta. Repetindo, sintaxe irregular de concordância. Silepse. Fred, então se eu encontrar, se não, porque você vai encontrar. Quando eu encontrar a palavra silepse, é sintaxe irregular de concordância? É? Exatamente. Fred, meu amigo, que negócio irado. Poxa, concordância é casca grossa, né? Não, não é casca grossa, não. Concordância é um pouquinho mais complicado, agora é só você criar uma estratégia de memorização, e eu já estou deixando esses slides de tal forma a facilitar a memorização de vocês. Tá certo? Tá tudo aqui organizadinho, tudo direitinho, para vocês terem mais condições de organização no que tange a memorização desses conteúdos, tá bom? Vamos lá. Continua. Sintaxe dos períodos simples e compostos. Fred, já sei. Sintaxe e a gramática. É a mesma explicação que você fez na aula 1. É. Período, frase ou oração. Ou seja, um intervalo de comunicação maior, uma frase maior, uma oração maior. Existe a frase nominal, que não tem verbo, e a frase verbal, que tem verbo. Tudo que tem nominal, quando aparecer a palavra nominal na língua portuguesa, não tem verbo. Certo? Então tem a frase verbal, que tem verbo, e tem a frase nominal, que não tem verbo. Oração sempre tem verbo. Período sempre tem verbo. Pronto. Período simples, uma única oração. Período composto, duas orações ou mais. Aí nós estamos na parte 2. Aí você vai entender por que esse contexto aqui está associado ao que eu chamei de parte 2. Vamos lá. Preste atenção que esse conteúdo já vem diluído desde a aula 1. Vem diluindo gradativamente, fazendo conexões, tá bom? E eu sempre repito, preste atenção, porque o programa é sequenciado. É assim que se aprende português. Ah, eu vou aprender uma coisa, eu vou parar, aí vou começar do zero. Não, é sequenciado. Período composto por coordenação. Esse período é composto. Ele tem duas orações. E essas orações são independentes semanticamente. Independentes. Todo período coordenado é independente. Período composto, duas orações. Esse período composto é por coordenação, ou seja, é um período composto coordenado. Significa dizer que as duas orações são independentes. Elas têm independência de articulação de sentido. Fred, não entendi, não. Vamos revisar isso aqui primeiro. Nós temos um período composto por coordenação. A primeira oração é assindética, ou seja, não tem síndeto, não tem conjunção. Ó, aula 4. A outra oração é sindética. O que é uma oração sindética?
tem síndeto, tem conjunção. Pronto. Síndeto, conectivo. Qual o principal conectivo da língua portuguesa? Conjunção. Aí agora, nós vamos distribuir essas conjunções exatamente para que eu possa explicar melhor o que é coordenação. Conjunções aditivas. Olha aqui, ó. Uma coisa bem interessante. A aditiva é adição. Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui. Aditiva é adição. A principal conjunção aditiva é esta, o e. E também a mais macabra. Por quê, Fred? Olha só um detalhe aqui bem interessante. Olha só. O e. Fred, esse e é tão especial por qual motivo? Olha só. Fomos à aula e ao laboratório. Fomos à aula e ao laboratório. Presta atenção todo mundo, viu? Fomos à aula e ao laboratório. Presta atenção todo mundo. Olha o vício. Presta atenção você que está olhando para mim. Fomos à aula e ao laboratório. Eita, Fred. Esse E aditivo é aditivo. É aditivo. Se o E for aditivo, a regra é não tem vírgula antes do E. E o sujeito da segunda oração é o mesmo da primeira. Quem é o sujeito aqui? Nós. Nós fomos à aula. E... Bora lá? Nós fomos ao laboratório. Nós fomos à aula e nós fomos ao laboratório. Beleza? Então, o sujeito da segunda oração, está aqui a conjunção e, oração 1, oração 2. O sujeito da segunda oração é o mesmo da primeira. Então, não tem vírgula antes do e. Agora você vai entender por que esse período é composto. Primeiro, porque tem duas orações. E porque ele é composto por coordenação. Porque se eu pronunciar as duas orações isoladamente, mesmo assim elas têm sentido. Quer ver? Nós fomos à aula. Todo mundo entendeu que um grupo de pessoas teve aula. Nós fomos ao laboratório. Todo mundo entendeu que um grupo de pessoas esteve no laboratório. Então, elas são coordenadas, elas não são subordinadas. Porque, como elas se coordenam por meio de uma conjunção, se eu tirar a conjunção e escrevê-las separadamente, mesmo assim, elas terão sentido articulado. É o que a gente chama de sentido, de semântica, de articulação de sentido. Ah, isso é coordenação? É? É. Fred, mas eu soube, uma vez me contaram, que tem vírgula antes desse E, não tem? Ó, preste atenção aqui agora. Fred foi ao Midway. E Max, ó, que o Max foi surfar. Olha aí, ó. Uau. Atenção agora, viu? Atenção, chama, chama, chama. Fred foi ao Midway e Max foi surfar. Show, Fred. Tá aqui, ó. A oração 2. E aqui, Fred, a oração 1. A oração 1 tem como sujeito Fred e a oração 2 tem como sujeito Max. Se os sujeitos são diferentes, a relação de sentido é de adversidade. Tem nada a ver, pessoal. A adversidade é quando a segunda oração contradiz a primeira, contraria a primeira. Fred foi ao Midway e nada comprou. E nada consumiu. A expectativa de quem vai a um shopping center é consumir algo.
Aí tudo bem, eu tenho uma quebra de expectativa, eu tenho uma adversidade, mas aqui não. Fred foi ao Midway e Max foi surfar. Não, eu tenho dois sujeitos, eu tenho sujeitos diferentes e ações completamente diferentes. Vírgula antes do E. Obrigatória, vírgula antes do E. Sujeitos diferentes, ações diferentes. Mas adição é soma de eventos. Isso não é matemática. Adição é quando eu tenho eventos sucessivos que não se contradizem. Como é que surfar contradiz uma ida ao shopping center? Isso é adição. Sujeitos diferentes, ações diferentes, vírgula obrigatória. Fred. Calma. É isso mesmo? É. Olha aqui, ó. Leu muito e aprendeu pouco. Seu concorrente. E aprendeu pouco. Leu muito e aprendeu pouco. Leu muito e aprendeu pouco. Olha aqui agora. O que você espera de quem lê muito? Que aprenda muito. Leu muito, aprendeu pouco. Olha aqui, ó, muito. E olha aqui, ó, pouco. Palavras antitéticas, antonímicas, relação de antônimo, palavras contrárias. O que você espera de quem lê muito? Aprenda muito. A pessoa aprendeu pouco, quebra de expectativa, adversidade, contraste. E aí, Fred? E aí, Fredossauro? Olha aí, ó. Vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória. E esse E aqui, ele pode ser substituído por mas, por porém, por qualquer conjunção adversativa, porque ele está na frequência de adversidade. Fred, então essa vírgula é obrigatória, olhe como a conjunção E é nojenta, tá vendo? Fred quer dizer que aqui no lugar desse E, eu posso colocar um no entanto, pode, que é a adversidade. Leu muito, no entanto, aprendeu pouco. É mesmo, Fred, tem razão. Cuidado com isso aqui, viu, pessoal? Cuidado com isso aqui, viu? Você que está olhando para mim. Tá bom, doutor? Tá bom, doutora? Vamos embora. Olha aí que legal. Aí já fiz a introdução das adversativas. Lembrem-se de uma coisa muito interessante. As adversativas e as concessivas, a única diferença está nas conjunções, tá? Porque não são as mesmas, e na questão do período. As adversativas, período composto por coordenação. As concessivas, período composto por subordinação. Calma que a gente vai ver daqui a pouco. Adversativas e concessivas. Bora lá. Contraste. Ah, elas são irmãs, é? São. Contraste. Quebra de expectativa. De expectativa. Oposição de ideias. Fred, eu não acredito, não. Ah, pois é. Quer dizer que elas expressam as mesmas relações semânticas? Isso. Agora, vocês viram na aula 4 que o posicionamento das vírgulas é diferente. Vocês viram que eu falei também das relações semânticas. Eu falei, eu reforcei muito a ideia. Pega a conjunção, isola e define uma relação semântica para ela. Depois, olha o que tem nas alternativas. Porque tem conjunção que engana. Olha o E aqui, adversativo. Agora, lembrem-se de que as conjunções adversativas têm os mesmos sentidos semânticos que as concessivas. A diferença é que as adversativas são coordenadas
e as concessivas são subordinadas, ou seja, elas dependem da oração principal. Então, uma oração adversativa, ela vem depois de uma oração assindética, né? É oração coordenada assindética, sem conjunção, mas oração coordenada assindética com conjunção. Uma vez que tem conjunção, eu preciso classificar. Lembrando que a diversidade e concessão representam contraste, quebra de expectativa e oposição de ideias. E mais um detalhe. As adversativas, certo? Sempre, eu não estou falando às vezes, sempre tem vírgula. Sempre antes de qualquer adversativa, vírgula. Fred, e as concessivas? Espera aí. As concessivas, elas fazem parte do plano da subordinação, mas eu dei exemplo de concessão para vocês. Eu disse o seguinte: oração principal, mais oração subordinada concessiva, ordem direta, vírgula facultativa. Oração subordinada concessiva, mais oração principal, ordem indireta, vírgula obrigatória. Eu falei para vocês. Fred foi mesmo, foi. Fred explica. Freud justifica. Bora lá. Alternativas, vamos lá. Gente, a gente trabalha com os pares, tá? Ou trabalha de forma isolada. Pares. Ou. Ora. Ora. Já. Quer, entendeu? Pronto. A gente trabalha assim. Ou, ora, já. Pronto. A gente trabalha dessa forma. Fred, que negócio legal. Calma aí. Ou, ora, já. Aí é que vem a pegadinha. As pegadinhas. Ou estuda. Ou trabalha. Nosso dilema, né, professor e médico, é osso, meu irmão. A diferença é o salário, né? Se você quiser trocar o 13º, eu estou à disposição, viu? Vamos lá. Ou estuda ou trabalha. Olha aqui, pessoal. Atenção agora. Ó. Ou. Eu tenho um par de alternância. Vírgula obrigatória antes da segunda ocorrência. Ou estuda ou trabalha. Uma ação vai anular a outra. Vírgula obrigatória antes da segunda ocorrência. Agora, se de repente aparecer isso aqui. Estuda ou trabalha. Fred, aqui está subentendido o ou, tá? Está subentendido o ou, tá? Mas ele não apareceu. Não tem vírgula. E permanece a relação de alternância? Permanece a relação de alternância. Não tem vírgula. There is no comma. Comma, que é vírgula em inglês. Não tem vírgula. Fred, que negócio invocado, né? Esse negócio de vírgula. É, por isso que eu falei naquela aula específica. Ó, estuda ou trabalha. Aqui tem um ou subentendido. Então, não tem vírgula quando esse primeiro ou está subentendido. Certo? Fred, a mesma coisa com ora, já. Isso, a mesma coisa. Ora faz isso, ora faz aquilo. Vírgula antes do segundo hora. Faz isso, ora faz aquilo. Se o hora está isolado, não tem vírgula, porque o outro hora está subentendido. Fred, que negócio irado, meu irmão. Uau! Simbora, chama!
Período composto por subordinação. Período composto por subordinação. Período composto, no mínimo 2 orações. Subordinação, uma depende da outra. Elas não têm independência semântica nem sintática. Elas têm dependência, porque elas são subordinadas. E elas são subordinadas a exatamente às orações principais. Lá na coordenação, nós temos oração coordenada assindética, mais oração coordenada sindética. Aqui nós temos oração principal, mais oração subordinada. Entendi agora, Fred. Então, primeiro a gente vai trabalhar as subordinadas substantivas, não é, Fred? É as subordinadas substantivas. Pronto. Primeiro a gente trabalha as orações subordinadas substantivas. Está aqui. Certo? Fred, eu não estou entendendo, não. Calma que você vai entender bem direitinho. Tenha calma. Olha aqui, ó. Oração subordinada eu sei, depende da principal. Agora, por que ela é substantiva? Isso cai, viu? Tem um tipo de questão na sua prova chamada reescritura de frases. Então, ele vai jogar uma frase. É possível que o Brasil evolua. Quando eu digo ele, é o elaborador da prova ou ela, a elaboradora da prova. É possível que o Brasil evolua. Aí ele vai pedir para você reescrever essa frase sem alterar o sentido. Diga aí. E agora? Aí você vai entrar na questão da substantivação. Primeiro ponto, repete a oração principal. É possível. Segundo ponto, repete a oração principal. É possível. Eu estou justificando por que a oração é substantiva. Fred, isso cai? Cai. Agora você vai mandar o quê? Para o espaço, porque você vai fazer uma reescritura. É possível que o Brasil evolua. Olha o verbo aqui. Primeiro passo. É possível o Brasil evoluir. Verbo no infinitivo. Ah, que é o verbo substantivado, né? Exatamente. O que vai para o espaço. Na hora que você vai reescrever, fazer a reescritura, o que vai para o espaço. Outra opção. É possível a evolução do Brasil. Pontinho. Olha aqui, ó. Substantivo. Então, quando ele pedir para você reescrever uma oração subordinada substantiva, que é representada pelo que. Fred, mas esse que não pode ser substituído. Você explicou 3 vezes. Por o qual, a qual, os quais e as quais. Isso quando ele for pronome relativo. Teste aqui. É possível o qual o Brasil evolua. Não tem lógica. Se esse que não aceita substitutivos, ele é conjunção integrante. Se ele é conjunção integrante, você já escreve na sua prova. Oração subordinada substantiva. Aí você vai fazer a conversão para poder provar que ela é substantiva, para poder justificar. Primeiro passo, colocar o verbo na forma de infinitivo. Segundo passo, colocar o verbo na forma de substantivo. E o que vai para o espaço. Pronto, acertou a questão. Acertou uma questão que muita gente vai errar. Muita gente vai errar. Vamos para cá agora. Orações subordinadas substantivas têm um viés gramatical grande, certo? Elas têm esse viés gramatical. Eu fui para o viés semântico, agora eu vou para o viés gramatical. Elas têm um viés gramatical considerável. Então, preste atenção agora para você poder entender.
Orações subordinadas e substantivas. Agora vamos para o viés gramatical. Gramatical. Simbora, simbora. Pronto. Objetivas diretas. Epa, é o que eu... Calma. Olha quem está aqui, ó. A conjunção integrante. É? É. Substitua aqui por o qual, a qual, os quais e as quais. Impossível. Impossible. Todos já sabem que a violência no Brasil possui uma causa social. Esse aqui é conjunção integrante. Se ele é conjunção integrante, você já escreve oração subordinada substantivo. Você já escreve isso aqui, ó. Pronto, já 50% da questão. Vamos lá. Todos já sabem. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto vai pedir objeto direto. Então, esse pedação aí todinho é um objeto direto. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Entenderam agora porque eu deixei esse assunto para a última aula? Porque você já tem uma base de sintaxe toda sedimentada. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque tem um verbo transitivo direto na oração principal. Fred, fazendo aquelas conversões, hein? Para justificar a substantivação. Todos já sabem, ó. Todos já sabem da causa social como fator de violência no Brasil. Tirei o quê? Todos já sabem o Brasil enquanto possuidor da violência como causa social. Pronto. Tirei o quê? É treino, meu irmão. Treino. Ah, é mesmo, né? Bora, chama. Objetivas indiretas. Fred, então já peguei a manha. Olha aqui, ó. Daqui a conjunção integrante. Fred, olha que massa. E aqui uma preposição. E aqui, ó. A nova máquina necessitava. A nova máquina necessitava. Oração 1, oração principal. Oração principal. Aí vamos para a oração 2. Olha aqui a conjunção integrante. Não cabem os substitutivos. Você já escreve oração subordinada substantiva. Gente, a nova máquina necessitava. Se aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, quem necessita de algo. O complemento é um objeto indireto. Por isso que eu deixei por último. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Quando você encontrar a conjunção integrante, que já bote oração subordinada substantiva. Aí você vai para a oração principal. Nesse caso, nós temos um verbo transitivo indireto. Obviamente, ele vai ceder um objeto indireto. Oração subordinada substantiva por conta da conjunção integrante e objetiva indireta por conta do verbo transitivo indireto que está na oração principal. Chama! Vai! Período composto por subordinação. Período composto por subordinação. Fred. Ainda no mesmo raciocínio? Ainda no mesmo raciocínio. Olha o que aqui. Esse Fred vai dar a prova, vou sim. Olha o que. Conjunção integrante. Olhe, em 3 oportunidades, eu falei do que para nome relativo, inclusive quando eu fui trabalhar posto explicativo, viu? Se ligue, também está na apostila.
Qualquer dúvida, WhatsApp de Fred. Meu consolo era que o trabalho estava no fim. Conjunção integrante. Conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Já escreva. Pronto. Meu consolo, sujeito, era verbo de ligação. Qual a estrutura padrão? Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Isso é uma estrutura padrão da língua portuguesa. É norma culta. Eu tenho o sujeito, que é meu consolo. Eu tenho o era, que é verbo de ligação. O que sobrou é o quê? Predicativo do sujeito. Oração subordinada substantiva, predicativa do sujeito. Como não tem predicativa do objeto, você pode botar só predicativa. A banca já sabe que é predicativa do sujeito. Por isso que eles não colocam, nenhuma banca coloca predicativa do sujeito. Porque não existe a predicativa do objeto. Oração subordinada substantiva predicativa. Que negócio fácil. Pois é. É treino. Agora vamos substantivar? Bora. Meu consolo era o trabalho estar no fim. Meu consolo era a finalização do trabalho. Tirei o quê? Em 2 oportunidades. Vai cair, viu? Vai cair. Subjetivas. Função sintática de sujeito. Vamos lá. Subjectum, subjecto, subject, subject, subjeto, sujeto, sujeito. Tá aí, dá para tu, etimologia. Sujeito, subjetiva, sujeito. É difícil que ele venha. Tá aqui a conjunção integrante. Oração subordinada substantiva. Beleza. Vamos lá agora. Preste atenção agora. Eu vou pegar essa mesma estrutura, sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Tá? Só que agora o verbo de ligação está aqui. Depois do verbo de ligação, quem vem? O predicativo do sujeito. Está aqui. E depois o sujeito. Está aqui. Qual sujeito? Que ele venha. Professor, eu pensei que sujeito era João, André, Pedro, ar-condicionado, dromedário, ornitorrinco, cucu, He-Man, esqueleto, Xirra, Ariete, Homem-Fera, Giban, Jiraya, Black Kamen Rider. Não, não é não. O cara não vai perguntar a você, o sujeito da oração é Lion, dos Thundercats. Não vai perguntar. Não existe. Né? Baby Shark. Tá bom? Não vai perguntar. Lembrei dos meus filhos agora. É difícil que ele venha. Que ele venha é oração subordinada substantiva. Eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito, está faltando o quê? O sujeito. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Função sintática de sujeito. Quer ver? Inverta. Que ele venha é difícil. Gente não. Você que está olhando para mim. Se isso cai numa prova, a gente vai dizer que essa oração não tem sujeito. Que o sujeito é ele. O sujeito é que ele venha. Fred, que negócio troncho é. Mas você aprendeu. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Esse pedaço aqui todinho é o sujeito. Fred, então não vai vir pônei, dromedário, ornitorrinco, vai não, amigo. Esqueça. Vai vir isso aqui, essa pancada aqui. Vamos substantivar? Vamos. É difícil a vinda dele, é difícil ele vir. Pronto. Fred, que negócio irado. Complemento lá no módulo, lá no material, lá na apostila. Você vai ver as conjunções subordinadas adverbiais. Eu já disse a vocês, vou reforçar. Conjunções subordinadas adverbiais, relação semântica. Relação de articulação de sentido. Deixa eu botar aqui, ó, relação semântica.
Relação semântica. Articulação de sentido. Sentido articulado. Ah, então eu preciso ver a conjunção para perceber que tipo de relação ela tem. Aí eu vou repetir. Por exemplo, conjunção subordinada adverbial, bora lá. Final, no intuito de. Tem informação complementar lá na apostila e muita coisa que eu já falei. No intuito de. Gente, no intuito de é finalidade e pronto. Como? Conjunção subordinativa adverbial comparativa, conjunção subordinativa adverbial conformativa, conjunção subordinativa adverbial causal, causal é consequência e causa. Olha o como é danado. Tá vendo? Assim como conjunção subordinada adverbial comparativa e conjunção coordenada sindética aditiva. Diga aí. Pessoal, morra pelo contexto, que eles vão colocar conjunções para poder enganar vocês. Aí aqui, ó, as irmãs das adversidades, embora, ainda que, são as irmãs das adversativas. Só que essas são subordinadas adverbiais concessivas, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Pegar a conjunção, ler o que vem antes, ler o que vem depois. Definir a relação semântica e depois olhar a questão, porque pode variar de acordo com o contexto. Show de bola? Subordinadas substantivas, relação sintática. Subordinadas adverbiais, relação semântica. Coordenadas sindéticas, relação sintática por conta das vírgulas e semântica por conta do sentido. Pega, chama. Os fatores de textualidade. Preste atenção agora. Você que é doido para acertar todas as questões de interpretação de texto. Você que é fera em interpretação de texto e agora vai ficar mais fera ainda. Professor, eu tenho uma dificuldade tão grande de entender texto. É porque é muita coisa, eu trabalho demais, não sei o que. Tá. Calma. Tudo que eu fiz até agora foi buscar as partes mais complexas da língua portuguesa e facilitar para vocês. Vou continuar. O que é textualidade? É quando um emaranhado de palavras vira um texto. Se eu pegar 500 palavras e jogar num papel, eu não tenho a garantia de que aquilo é um texto. Aquilo é um emaranhado de palavras, é um grupo de palavras. Para que essas palavras sejam consideradas um texto, tenham sentido, eu preciso da textualidade. A textualidade é a ação de dar sentido ao texto, ou seja, de estabelecer conectivos, padrões de coerência, certo? Exatamente para que essas palavras se articulem e produzam um sentido, uma informação produtiva. Então, textualidade é o ato de ceder a esse grupo de palavras um universo de operações para que se produza um sentido articulado. Aí, quem são os amiguinhos da textualidade? Chama. Primeiro, a coesão. Lembrem-se de que eu falei, ó, tudo aqui articulado, tudo direitinho para você. Lembrem-se de que eu falei. Pronomes demonstrativos com SS. Referência ao que vem antes. Relação de anáfora. Pronomes relativos com ST. Referência ao que vem depois. Relação de catáfora. Toma. Cuidado com isso aí. Então, a coesão é o ato de costurar, de estabelecer sentido. É a tessitura do texto. Tá bom? A coesão é a tessitura do texto. Então, o que você vai fazer? Certo? Em vez de repetir
várias palavras, que é péssimo para um texto, é péssimo para a norma culta, você vai trocá-las por pronomes, você vai trocá-las por verbos. Lembrem-se dos verbos vicários. Aula 4. O que é um verbo vicário? É um verbo que é um verbo sinônimo do anterior, que evita exatamente a repetição. Ele é sinônimo, ele não é igual. Aí ele evita a repetição. Aí ele dá mais riqueza coesiva e riqueza de articulação ao seu texto. Os pronomes, principalmente os demonstrativos. Ah, entendi. Cuidado com os pronomes demonstrativos. Por quê, Fred? Porque quando eles estabelecem coesão, tem uma situação que é um pouquinho mais complexa. Quando você tem esse pronome aqui, que é um pronome pessoal do caso reto, ele vai fazer referência a alguém, a algo, a alguém, né? Masculino. E o ela, a alguém feminino. É um substantivo único. É muito fácil. É mesmo, Fred. É muito fácil. Isso aí não vai cair, não. Mas só para você ficar ligado. Aí, quando você tem a seguinte situação, olha a situação que eu vou criar. Contrariando a frase clichê, o Brasil se faz com homens e livros, prefiro dizer que o Brasil se faz com seres humanos e muita interpretação daquilo que se lê. Isso é o correto. Eita, esse pronome isso, nesse caso, está interpretando o quê? A interpretação daquilo que se lê. O Brasil se faz de seres humanos e da interpretação daquilo que se lê. Olha o pronome isso, fazendo referência a um pedaço significativo do texto. Então, os pronomes com SS e os pronomes com ST, eles são pronomes demonstrativos que têm uma referência de longo alcance. E lembre-se também de que a gente viu os apostos enumerativos. Nos apostos enumerativos, eu posso usar o pronome isto, porque a referência vai vir depois. Lembrem-se, é quase improvável, é improvável, posso dizer até que é improvável, a banca perguntar assim, o pronome isso refere-se a Fred. No caso, isso não dá. O pronome esse refere-se a Fred. Não vai cair. Eles vão colocar uma situação textual longa. Aí vocês têm que ter muito cuidado com isso. Diferentemente de ele e ela, que são pronomes pessoais do caso reto e são diretos. Ele masculino, ela feminino. Referência a substantivo. E o pronome isso, ele faz referência a uma frase toda, a um período todo e às vezes até a um parágrafo inteiro. Então, muito cuidado com isso aí. Beleza? Pronto. Isso é articulação de sentido. Coesão. Coerência. Preste atenção a um detalhe bem interessante. O principal ponto da coerência não é a ambiguidade, não é a prolixidade. Votos, Fred. Não é não? Não. Ambiguidade. Frase com dois sentidos. Não. Esse bi aqui não é de dois. É ambi. Ambi. São múltiplas valências. Claro, você não vai encontrar uma frase com 5, 6 sentidos. Mas você pode encontrar uma frase com 2, 3, 4 sentidos. Ela é ambígua. Ambi. Não é bi. Ah, então a frase com 3 sentidos é antriguidade. Isso não existe. Existe não. Ambiguidade. No mínimo 2 sentidos. Quase sempre 2 sentidos. Fred, então eu posso encontrar uma frase com 2 sentidos, 3 sentidos? Pode. Mas isso não é o mais preocupante. Prolixidade. Fred, isso também não é o mais preocupante? Não. O que é prolixidade? Gente, vou dar um exemplo bem simples. Quem descobriu o Brasil?
Olha a pergunta, olha a pergunta. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. A pergunta é direta. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. O que é prolixidade? Quem descobriu o Brasil? Voltemos ao século XVI. Aquela época, o auge da escola de Sagres já havia acontecido. Diante desse contexto, do contexto de interferência da Ordem de Cristo, que é um desmembramento da Ordem dos Templários lá em Portugal, e da necessidade de encontrar caminhos alternativos para enriquecer a coroa portuguesa, além das especiarias das Índias, um grupo de caravelas sai de Portugal, chega ao Brasil, atraca no Rio Grande do Norte, né, mas tem que emitir que é em Porto Seguro, atraca em Porto Seguro, e Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Meu amigo, eu perguntei quem descobriu o Brasil. A resposta é direta. Prolixidade é você demorar muito, é você escrever demais sem objetividade, é você compromete a quantidade de informações do texto. Em vez de colocar 10 informações no texto, você vai colocar 2. Porque você repetiu exaustivamente. Você só fez mudar as palavras. O texto aumenta o tamanho, mas você coloca sempre a mesma ideia. Isso é prolixidade. Isso é ser prolixo. Certo? Não é encher linguiça. Esqueça isso. Ser prolixo é aumentar o texto, e travar as ideias. E travar as ideias. Quando você vê o último parágrafo, tem a mesma ideia do primeiro. Isso é prolixidade. Fred, isso não é o mais perigoso? Não. Da coerência? Não. O que é o mais perigoso da coerência? O tangenciamento e a digressão. Não sabia nunca. É o que, homem? É a digressão. Tangenciamento. Fuga do tema. Fugiu do tema, tangenciou. É sinal que você não domina nem a coerência, nem a coesão. Fuga do tema. E isso cai, viu? O cara vai do lado dar o texto. Digressão. Fuga do tema. Só que tem um detalhe. A digressão é uma fuga do tema no parágrafo de conclusão. Vamos lá. Eu escrevi um texto inteiro sobre o papel da engenharia civil na configuração do plano diretor de Natal. Pronto. O meu texto está todo escrito. O papel da engenharia civil no que tange a evolução do plano diretor de Natal. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Agora eu vou para o último parágrafo. Aí no último parágrafo eu escrevo. Mas é importante lembrar, a campanha de vacinação contra o sarampo está aí. Não se esqueça de levar a família e você também. Preserve o cartão de vacinação e compareça. O governo precisa de você. Meu amigo, a digressão é um assunto completamente diferente do texto, só que ela é específica da conclusão. Agora, é bem diferente mesmo. O tangenciamento, não. É uma fuga do tema, mas não é uma fuga drástica. A digressão é uma fuga muito contundente, ela muda completamente o assunto e ela só acontece na conclusão. Essa é a parte mais preocupante da coerência. Tem também a parte que está no apostila, no módulo, mas isso aqui é a parte que eu considero mais consistente para vocês poderem entender melhor a dinâmica de funcionamento da prova de vocês. Beleza? Intertextualidade. Fred, eu não sei o que é isso de jeito nenhum. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Intertextualidade. Fred, eu não acredito não. Fred, isso é fácil, é? Não, é facílimo. Intertextualidade, bora lá.
Eu tenho o texto 1 e o texto 2, certo? Texto 1 e texto 2. Bora lá. 1. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Eu tenho o texto 1 e o texto 2. Ó, texto 1, deixa eu ver aqui, vou botar aqui. Melhor. E o texto 2. Lá vai. Texto 1. Vamos lá. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Pronto. Gregório de Matos, século 17, poema Barroco Brasileiro. Barroco Brasileiro. Vamos lá. Texto 2. Neste país em decomposição, vírgula, enriquece mais quem suga até a última moeda. Até a última moeda. Lá vai agora. Rapaz, esse homem é doido mesmo. Vai cair? Vai. Isso aqui não, eu não estou perguntando se pode cair, não. Vai cair. Quem é esse cara? Palmério Doria. Esse cara é. Depois que ele escreveu esse livro, chamado Honoráveis Bandidos, nunca mais escreveu. Brasil, né, pessoal? Palmério Doria, século XX, 2010, viu? Século XXI, desculpa. Século XXI. Vamos lá. Romance. A gente pensa que romance o cara vai chorar, né? Sempre. Não. Romance. Palmério Doria, século XXI. Romance. Modernismo contemporâneo. Modernismo contemporâneo. Que é o modernismo depois da terceira geração, que é a geração regional, tá? É o regionalismo do modernismo. Aí a gente chama de modernismo contemporâneo a partir de 1958, por aí, tá? Modernismo contemporâneo. Agora eu vou fazer as anotações. As comparações, desculpem-me. Vamos lá. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Neste país em decomposição, enriquece mais quem suga até a última moeda. Autores diferentes, períodos históricos diferentes, gêneros textuais diferentes, um é poema, outro é romance. Olha aí. Ideias semelhantes, muito parecidas. Como é o nome disso, professor? Intertextualidade. Intertextualidade. Fred, eu não sabia nunca. A relação entre textos mas não é qualquer tipo de relação. Autores diferentes, períodos históricos diferentes, gêneros textuais diferentes, ideia semelhante. Alguma dúvida?
Dúvida, dúvida, dúvida. WhatsApp de Fred. Pronto. Tá aí, ó, bem direitinho para você entender o que é intertextualidade. Ele vai colocar dois textos e vai perguntar a você. Teve uma questão de 2019 bem interessante que eles colocaram na FCC, não foi na FGV. Mas só para você ver como é o parâmetro, porque a FCC é parecida com a FGV. E as questões de intertextualidade, elas seguem o mesmo padrão, independente de banca. Tem uma empresa aqui no Brasil chamada Hortifruti. É uma das maiores empresas de hortifruti granjeiros do Brasil. Aí fizeram uma peça publicitária e tinha assim: Hortifruti, certo? Ou aguenta a pressão ou pede para sair. Intertextualidade com Tropa de Elite 1. Olha aí, tá vendo? Tropa de Elite 1. Certo? Se não é caveira, pede para sair. Aí ele fez. Se não é hortifruti, pede para sair. Ou seja, se não é o melhor, na visão da publicidade, o caveira é o melhor, sacou? Então você tem períodos históricos diferentes, gêneros textuais diferentes, autores diferentes, ideias semelhantes. O que mais vai ajudar você a dar qualidade àquele emaranhado de palavras. Os tipos textuais. Eu vou destacar aqui o argumentativo. Fred, o que é um tipo textual? São as ocorrências linguísticas que você enxerga dentro do gênero textual. Gênero textual, prontuário. O que você vê dentro do prontuário? Você não vai ver argumentação. Argumentação, o tipo textual argumentativo. Argumentativo, você vai ver. Você vai vê-lo organizado dentro de um artigo de opinião. O gênero textual é artigo de opinião e o tipo textual, argumentativo. Ah, entendi. E no prontuário? No prontuário você tem o tipo textual expositivo, porque ele vai explicar, ele vai fundamentar, ele vai detalhar, certo? E no prontuário você também tem isso aqui, ó. O tipo textual injuntivo. Falar em injuntivo, quando você fala em injuntivo, em injunção, é ordem, comando, instrução e orientação. Verbo no imperativo. Verbo no imperativo. Certo? Injuntivo, verbo no imperativo. Fred, pelo amor de Deus, e agora? Calma. Gente, cuidado, que a principal marca do injuntivo, do tipo textual injuntivo, é o verbo no imperativo. Você vê lá o gênero textual prontuário. Aí, vocês, doutores e doutoras, aí vocês dizem, é importante que o paciente, eu estou falando como leigo, pelo amor de Deus, perdoe. É importante que o paciente siga tais procedimentos. 2 pontos. Aí vai lá entregar a enfermeira, ao enfermeiro. É importante que o paciente siga tais procedimentos. 2 pontos. Tarará, tarará. Aí bota lá 5 coisas, 5 tópicos. Isso é injunção. Porque injunção não é só verbo no imperativo. É ordem, comando, instrução e orientação. E na bula de medicamento? Você tem injunção. Aí você tem um verbo no imperativo. Tome, misture, junte. Certo? Pronto. Vixe, Maria. Amoxicilina com clavulanato de potássio. Menino, para quem tem filho, como eu, então logo 2. É todo dia, não é tarde noite, né? Pronto. Aí vem lá. Pega a seringa. Pegue a seringa. Manuseie. Ó, a ordem. É uma ordem e, ao mesmo tempo, uma instrução. Então, injunção nem sempre é verbo no imperativo. Porque nem sempre é ordem ou comando. É ordem, comando, instrução e orientação. Vai depender do contexto. Os tipos textuais, eles fazem parte, eles são a parte interna dos gêneros textuais.
Gênero textual, unidade macro. Tipo textual argumentativo, onde eu encontro também na charge. A charge sempre é crítica. O injuntivo nas publicidades. Aí vai ter o verbo no imperativo, né? Mas a publicidade está dando uma ordem? Não. Às vezes ela está só dando uma instrução, uma orientação, uma publicidade acerca da vacinação, das campanhas de vacinação. Tem o vacine-se já e tem compareça ao posto de saúde. E é importante para você. Isso não é uma ordem. É importante para você, não é uma ordem. Isso é uma orientação. Então você só vai conseguir diferenciar diante do contexto. Beleza? Chama. Tem o resto. Isso aqui é extremamente importante. E tem a parte lá do módulo, que é complementar, como eu disse a vocês. Tipo textual descritivo. Sequência de adjetivos. Quando você encontrar uma sequência de adjetivos, tipo textual descritivo. Você vai encontrar isso nos classificados. Vende-se casa, branca, arejada, grande, barata, acessível. Olha a sequência de adjetivos. Beleza? Não se esqueçam disso. Isso aqui é importantíssimo para vocês. Para cá agora, questões gerais, aprofundamento. As outras questões vocês resolvem. E tem tempo livre, o tempo que quiser, para esclarecer as dúvidas comigo. Vamos lá. Algumas para a gente testar. 17. Nunca houve criança tão amável que a própria mãe não ficasse satisfeita. Vamos lá. Chama. Ao conseguir adormecê-la. Epa. A oração sublinhada tem valor de... Vixe Maria. Fred, só tem o que aqui de referência? Agora lascou. Cuidado. Estava... Espera aí. Deixa eu pegar um negócio aqui melhor. Não deu esmola. Vamos lá. Não deu esmola, pois estava sem dinheiro. Sem dinheiro. Não deu esmola, pois estava sem dinheiro. Esse pois aqui é explicativo. E ele representa a exposição de motivo. Eu estou expondo o motivo pelo fato de a esmola não ter sido dada. Se aparecer um que aqui, não tenha um ataque. Não deu esmola, que estava sem dinheiro. O que pode sim substituir o pois e ganhar o status de conjunção explicativa. Toma! Mas é essa a alternativa correta? Não, eu apenas falei, né? Só para você ficar mais sabido, mais sabida. Nunca houve criança tão amável que a própria mãe não ficasse satisfeita. Criança amável, satisfação da mãe. Criança amável, satisfação da mãe. Eu disse a vocês, esqueça. A única coisa que pode parecer com conjunção aqui é o quê? Porque ele está falando de relação semântica. Criança tão amável, satisfação da mãe. Causa, consequência. Nunca houve criança tão amável, causa, consequência, satisfação total da mãe. A oração sublinhada tem valor de consequência. Cuidado com esse que. Esse que é o coringa, que a gente usa no baralho, né? Por exemplo, é o coringa, certo? Ele coloca para confundir você. O que aí está como
conjunção conclusiva. Olha aí. Causa e consequência. Fred, pelo amor de Deus. Tem que prestar atenção a esse que, né? Por isso que eu disse. Olha o que vem antes, olha o que vem depois. Criança tão amável, mãe completamente satisfeita. 17C. 18. Questões da FGV sem texto grande, né? Ó. Questão direta. Prá. Questão direta. Prá. A criança é um casulo apenas. E não há entomologista que possa dizer, pelo aspecto exterior desse casulo, as cores do inseto que palpita lá dentro. Presente em um dicionário de citações, essa frase em linguagem figurada, conotativa, denotativa, é linguagem direta, certo? Denotação, linguagem direta, significado tradicional das palavras. Conotação é a coisa mais subjetiva, é a linguagem figurada. Linguagem figurada, linguagem conotativa. Conotativa, certo? É a linguagem metaforizada, né? É a linguagem mais voltada ao subentendimento, é uma linguagem que não é direta, que sai do significado tradicional da palavra, exatamente. Vestibular. Vai no dicionário. A primeira significação do dicionário sempre é denotativa. Vestibular, processo seletivo. Para o dentista, vestibular, é uma parte do dente. Como diz no meu interior, é a fronteira do dente. Pronto. Olha aí. Isso é conotação. É um significado completamente diferente do tradicional. Entendi. É mesmo, né, Fred? É. Maçã, fruta. Maçã do rosto. Eu não sei se é o zeugmático, não sei. Esse eu sinto que tem aqui. Pronto. Olha como sai completamente do contexto. Como é conotação, tá entendendo? É zigomático, acho que é zigomático. É. Então, denotação. Maçã, denotação. Fruta. Osso da face do rosto. Conotação. A primeira significação do dicionário é denotativa e as subsequentes são conotativas. Ele está falando em linguagem figurada. A criança é um casulo. Não, a criança, denotativamente, é um ser humano. Quando ele diz que é um casulo, ele sai da linguagem denotativa. Presente em um dicionário de citações, essa frase, em linguagem figurada, significa que A. Não se pode prever a raça de uma criança. Raça? Gente, só para vocês lembrarem, a gente não usa mais o termo raça, viu? É etnia. B. É impossível adivinhar a cor da pele de uma criança. Não. Casulo. Desconhece-se que tipo de pessoa futura será um bebê. C de casa. Olha aí, ó. E não há entomologista que possa dizer as cores do inseto que palpita lá dentro. D. Ignora-se um feto que irá nascer saudável. Não tem garantia. Não se pode saber a aparência de um futuro bebê. Alternativa correta, C de casa, 19. Argumentar com uma criança é bom, desde que... Desde que você compreenda os argumentos dela sem destruir os seus. Olha o desde que aí sublinhado. O conector sublinhado pode ser adequadamente substituído por... E agora, Fred, vamos lá. Para que é finalidade. Certo? Se é condição. Pronto. Se é condição, aí tem mesmo que, contanto e conforme. Qual é o outro que é fácil? Que é o conforme, que é
Relação de conformidade. Espera aí que eu apaguei aqui. Conformidade. Deixa eu só tirar isso aqui. Conforme, que é conformidade. Vamos lá, caneta, conformidade. Conformidade. Contanto que condição. E mesmo que concessão. Concessão é irmã da adversidade, mesmo que concessão. Vamos lá. O que ele quer agora? Argumentar com a criança é bom. Opa. Desde que você compreenda os argumentos dela sem destruir os seus. Eu estou estabelecendo uma condição para que esse diálogo seja saudável. Peraí, Fred. Argumentar com a criança é bom, desde que você compreenda os argumentos dela sem destruir os seus. O conector sublinhado pode ser adequadamente substituído por. O desde que é condição. Eu tenho condição aqui na letra B e tenho condição na letra D de dado. E agora, lascou? Não, lascou não. Eu tenho condição na letra B de bola, tenho condição na letra D de dado. Vamos lá para a letra B de bola. Argumentar com uma criança é bom se você compreenda os argumentos. Olha aí, não dá. Inconsistência gramatical. Olha a palavra adequadamente, tá vendo? Chama. Argumentar com a criança é bom. Opa, agora vamos para o contanto o quê? Que é a condição. Argumentar com a criança é bom, contanto que você compreenda os argumentos redondinho. Letra D de dado. Essa é para casar. Porque o cara vai dizer na prova, anula. Anula. Não, anula não. Adequadamente. Olha o que a FGV fez. Chama. Ele pediu, a FGV pediu a adequação gramatical e a semântica. Chama. Criar filhos é como jogar videogame. A fase seguinte é a mais difícil. Dentre as frases a seguir, assinale aquela em que a linguagem figurada, conotação. Professor, mas esse termo linguagem figurada é tão ultrapassado. Não é ultrapassado, não. A mesma coisa, sujeito oculto, professor, não se usa mais, tá? Só esse ano, eu vi mais de 8 questões cujas respostas eram sujeito oculto. Oh, meu Deus do céu. Linguagem figurada é conotação. Assinale aquela em que a linguagem figurada empregada é explicada. Difícil, né? A. Minha infância foi uma aposentadoria. B. Um filho é uma pergunta que fazemos ao destino. C. Ter crianças é como ter um jogo de boliche instalado em seu cérebro. D. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Camelo, buraco de agulha, reino de Deus. Explicou o quê? E. Adão era o mais feliz dos homens. Não tinha sogra. Felicidade. Eu não concordo com isso, nem vocês, mas eu estou interpretando a questão. Adão era o homem mais feliz dos homens. Adão era o mais feliz dos homens. Não tinha sogra. Não tinha sogra justifica a felicidade. E ainda tem os 2 pontos, que tem uma base explicativa fortíssima. Essa é ótima. Chama! Alternativa E. Alternativa E. Chama! Pessoal, você que está olhando para mim agora, você meu aluno, você minha aluna, você meu médico, minha médica, vamos lá. Olha aí. Fechamos esse ciclo, pessoal. Vamos aguardar os próximos. Aula 6 encerrada.
curso completo, vocês estão aptos e aptas a resolver qualquer questão da FGV. Qualquer dificuldade, eu já disponibilizei o meu número de WhatsApp e também o meu endereço de Instagram, @professor Frederico. Muito obrigado pela oportunidade. Contem comigo, estarei sempre à disposição. Muito obrigado a Max, a CleverMed no geral, pela oportunidade de fazer parte dessa equipe maravilhosa a partir de agora. Teremos mais aulas com certeza, e diante de toda essa situação, só tenho a desejar-lhes sorte, sucesso e talento. Ser talentoso é, acima de tudo, conhecer os próprios limites. E conhecer os próprios limites é, inclusive, saber a hora de parar um pouco, recuperar a energia e seguir. Tamo junto, vai dar tudo certo. Aula 6 encerrada. Ciclo completo. Fiquem em paz e com Deus. Até a próxima. Valeu. Tamo junto!